Olá, boa noite. Estamos começando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre a TV Câmara Canal 16 e o CMP Sindicato. Nosso programa trata sempre sobre assuntos relacionados à educação, à política, à cultura. E na noite de hoje faremos um programa um pouquinho diferente daquele do qual estamos habituados. Vamos falar um pouquinho de um lançamento de um livro. O livro é do professor Mário Maestre, Revolução e Contra-Revolução no Brasil, 1530-2018. Esse lançamento aqui em Passo Fundo se deu na sede do CMP Sindicato, dia 12 de maio. E lá estiveram várias pessoas prestigiando o professor Mário Maestre, que é daqui de Passo Fundo e que é reconhecido internacionalmente pela sua qualidade de escrita e pelo seu pensamento reflexivo na área da história. Nosso programa será composto de alguns trechos de uma entrevista que ele nos concedeu e teremos alguns comentários. E para a gente comentar um pouquinho, dinamizar o nosso programa, nós convidamos o professor Tiago Machado, diretor do CMP Sindicato, também professor de História, e que vai nos ajudar a interpretar um pouquinho esse pensamento do professor Mário Maestre. Então, Tiago, boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Eduardo. Boa noite, espectadores da TV Câmara. Vai ser um prazer nós estarmos ao longo dessa meia hora, né, comentando o lançamento do professor Mário Maestre, né, que reverberou muito em Porto Alegre. Nós, inclusive, tivemos que alterar a data do lançamento porque tinha se esgotado a primeira edição. O que nós fizemos aqui em Passo Fundo, né, Eduardo, foi o lançamento da segunda edição desse livro, né, que está produzindo bastante comentários na mídia e nos meios acadêmicos do nosso estado e no Brasil também. Esse livro, na verdade, como tu já adiantou, ele teve um lançamento em Porto Alegre, onde a primeira edição se esgotou, e aí o professor Mário, já na segunda tiragem, fez questão de lançar aqui em Passo Fundo e prestigiou o CMP Sindicato com esse lançamento, o que nos deixou, obviamente, muito honrados com essa questão. A gente vai conversar um pouquinho sobre o livro, mas antes de colocar algum dos trechos dessa entrevista, Tiago, nos adianta um pouquinho assim, qual é a tua percepção sobre o livro do professor Mário. Mário Maestre é aquele intelectual que não poupa ninguém, né? É uma metralhadora giratória. E parece que nesse livro sobra crítica para todo mundo. Qual é a tua primeira percepção sobre a obra do professor Mário? Então, falando um pouquinho do livro, da obra do Mário e também do professor Mário Maestre enquanto historiador, né, eu fui aluno dele nas disciplinas de Rio Grande do Sul, na Faculdade de História aqui da Universidade de Passo Fundo. Ele mora em Porto Alegre, porém, há anos ele já está lotado no curso de História e no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em História. A área de atuação do professor Mário, ele é notadamente conhecido como a escravidão. Ele é uma das maiores autoridades do Brasil para trabalhar essa questão e, como tu bem lembrou, ele é um ativista, né? Ele se auto-intitula, né? Ele sempre traz esse título de ser um marxista, um professor doutor marxista que trabalha sempre a questão do materialismo histórico, né? De como que a ação pode mudar a conjuntura, né, de uma determinada sociedade. Nesse livro ele traz um recorte bem amplo, né? Até vai na contramão das publicações mais recentes. A gente trabalha hoje em dia com conteúdos mais, vamos dizer assim, específicos de determinados tempos, eras e eventos. O professor Mário, ele pega 1530, que provavelmente é quando do início da colonização do Brasil. A gente lembra que o Brasil foi descoberto em 1500, mas a ocupação de fato se dá a partir de 1530 com as capitanias hereditárias. O seu sucessivo fracasso, em 1549, a implementação do governo geral. Mas a gente vai ter os 320 anos de colonização de Portugal, depois mais os 90 anos de Império do Brasil, daí a partir de 1889, o período republicano, né, até os dias presentes. O que ele tenta trazer nesse livro, Revolução e Contra-Revolução no Brasil? Basicamente, a incapacidade que as elites nacionais tiveram de delimitar um plano de desenvolvimento nacional, né, do Brasil enquanto uma nação forte, soberana no que diz respeito à sua capacidade produtiva e o desenvolvimento da sua população. Mas eu acredito que daqui a um pouco tu vai chamar, inclusive, o Maestre. Na verdade, já vou chamar agora o vídeo,
onde o professor Mário ele faz essa introdução do seu livro. Então, vou pedir que coloque para nós aqui, para a gente acompanhar. Eu acho isso o que há novo, que eu proponho de novo nesse trabalho, que nós nos encontramos no limiar de uma nova época para o Brasil, que não é própria apenas do Brasil. É na qual, pela primeira vez no nosso passado, na nossa história, as classes dominantes brasileiras vão perder o controle, mesmo estão perdendo o controle, já perdem o controle, mesmo político da nação, em relação, em favor do capital monopólico internacional, dirigido pelo imperialismo estadunidense. Então, na realidade, eu aponto nesse livro que nós não temos nenhum perigo de retornar a uma ditadura de 64, que o que está acontecendo conosco é muito pior. É uma verdadeira destruição da nação. Não é apenas uma destruição da classe trabalhadora a nível de uma superexploração, é uma verdadeira destruição da classe trabalhadora e da nação, que já foi empreendida, através desse processo de destruição de praticamente todo o capital monopólico brasileiro. O fio condutor do livro do Mário Maestre, na verdade, o grande objetivo é explicar o 2018. Ele começa lá em 1530 e termina em 2018 tentando explicar o fenômeno Jair Bolsonaro. Ele tenta explicar toda a participação do PT a partir de 2002 na política nacional. E ele, aqui nessa introdução, ele é muito contundente, né, Tiago? Porque ele fala que hoje existe um projeto de destruição da nação. E faz um comparativo com 1964, onde quem lê o livro nota que ele traz à tona a questão do nacionalismo de 1964, onde havia um viés nacionalista, um viés basicamente de reforçar as instituições internas e o capital interno. E, segundo ele, não é o que acontece hoje. O que é exatamente essa destruição que ele fala? Então, a gente pode estabelecer no Brasil, vamos dizer assim, pós-era Vargas, a partir de 1930, a gente tenta superar a nossa dependência da monocultura, né? Basicamente, o Brasil, desde da metade do século XIX até 1930, se notabilizou por ser um país único e exclusivamente produtor de café, né? O maior exportador de café no mundo. Vargas assume o Brasil em 1530 com uma obsessão. Ele 1930. Isso. Inicia-se a Era Vargas, de 1930 até 1945, por 15 anos ele governa de forma ininterrupta. O primeiro governo, né? Isso. Dentro dessa primeira era tem 3 formas de governo. De 1930 até 34 ele governa de forma temporária, por decretos, que inclusive já era a Revolução Constitucionalista de São Paulo em 32. De 34 a 37 de forma constitucional, ele é eleito, né, de forma indireta. E 37 ele dá o golpe do Estado Novo, daí ele governa de forma fascista de 37 a 45. 45 pós-Segunda Guerra Mundial, como o Brasil lutou ao lado dos aliados, era contraditório tu ter um governo fascista. Ele acaba sendo convidado a se retirar, nós temos eleições, o general Dutra assume e depois em 50 ele retorna democraticamente, mas acaba se suicidando em 54. Mas eu só fiz esse recorde porque a partir de 30 nós temos uma disputa bem nítida no Brasil, né? Qual é o modelo de nação que o capitalismo vai ser implementado no Brasil? É um capitalismo que vai ter a riqueza nacional como o grande estofo do desenvolvimento econômico brasileiro, ou vai ser um capitalismo alinhado ao capital internacional? O Vargas ele sempre fez parte do chamado grupo nacionalista, que queria que sim, as riquezas nacionais fossem o grande fio condutor do desenvolvimento da nossa nação. Porém, o outro grupo ele sempre foi muito forte também, os chamados liberais ou entreguistas. Em determinados momentos da nossa história, a gente sempre observou esse confronto, e o Vargas ele traz o professor Maestre ele traz essa questão. Tanto no golpe de 64, a disputa entre os militares, depois na sequência nós vamos ver mais uma fala do professor,
como a partir de agora. Isso nunca ficou tão escancarado que a gente tem observado, né, desde 2016, basicamente, né, que é uma forte guinada ao capital internacional, né, se apropriando de praticamente todas as riquezas e pautando o desenvolvimento da nação. Quando ele fala em destruição, então ele está falando desse processo de entrega hoje do capital nacional, das riquezas nacionais, que segundo ele, segundo o livro, é o que está acontecendo nesse último período de 3, 4 anos. E tu observa, Eduardo, que existiam outras formas do capitalismo, vamos dizer assim, o grande capital internacional, das grandes potências, se apropriarem das sub-regiões do mundo, que antigamente era através do que a gente chamava o colonialismo ou neocolonialismo, quando uma nação dominava economicamente e militarmente outra nação. Hoje não se dá mais dessa forma necessariamente. Tu tem formas mais astutas, formas que se utilizam de outros meios de manipular a informação pública, a opinião pública, para se chegar até um objetivo fim, que é o que nós estamos observando hoje, né? Tem um outro detalhe nessa fala dele, ele faz um comparativo entre os militares de 1964 e os militares atuais. E segundo ele, existe uma diferença, inclusive, entre os militares. Sim. Que na concepção do professor Mário, os militares de hoje não têm um projeto nacionalista. Perfeito. E estão alinhados ao entreguismo, de fato, entregar toda a riqueza, entregar toda a economia para instituições estrangeiras ou para países, para outros países. Tu vê essa diferença nessas duas posturas? Tu vê essa postura hoje, por exemplo, no Mourão? Ele é um militar entreguista, na tua opinião? Sim, é bem nítido. Só traçando o paralelo, né, nós temos no Brasil, pós-64, o golpe de 64, num primeiro momento o poder ele fica com os chamados intelectuais, o grupo da Sorbonne, que era o grupo do Castelo Branco que assume o poder logo após... Foi o primeiro momento dos militares, né? Isso. E esses eram mais ligados ao grupo liberal. Porém, a partir de 67, nós temos o golpe dentro do golpe, e a partir dali assumem os militares mais linha dura, né, onde a ditadura se fecha mais. Porém, com todas as contradições e os problemas daquele sistema, eles tinham algo que eu considero como uma característica benéfica para o conjunto da nação brasileira, que eles eram nacionalistas. São ali que nós temos as grandes obras públicas nacionais, né, que promove um grande desenvolvimento da indústria nacional, as infraestruturas nacionais, elas são criadas, grande parte, a partir dali. Inclusive o próprio projeto nuclear brasileiro se iniciou, se eu não estou enganado, se inicia nessa época, né, com a questão do uso da energia nuclear. Mas dentro desse processo, Thiago, nós temos hoje, então, tínhamos um capital, militares nacionalistas, e hoje nós temos militares, teoricamente, segundo o professor, que têm um viés de se alinhar ao capital internacional. Na prática, assim, como é que isso já se deu? Como é que foi essa entrega? Porque é muito fácil a gente falar, são entreguistas. O que já foi entregue hoje no Brasil? Olha, no meu ponto de vista, a gente tem a maior riqueza, né, que foi entregue do Brasil ao grande capital internacional é o fim do monopólio da exploração do nosso pré-sal, né? O pré-sal brasileiro ele é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? Nós praticamente entregamos de bandeja para as grandes corporações internacionais, sobretudo aqui Shell, Texaco, Chevron, né, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, entre outras grandes empresas, né? Os chineses eles estão aí fechando acordos, inclusive com o Mourão, né, para tentar comprar nossa empresa estatal de energia elétrica, agora me fugiu o nome, né? Mas enfim, outras tantas empresas. Nós tivemos recentemente a venda da Embraer, que é talvez a maior produtora de jatos executivos do mundo. E para a gente chegar a esse nível de competição internacional nessa área, demandou muita pesquisa, muito investimento público nessa empresa. Ela foi entregue de bandeja para a Boeing, algo em torno de 5 bilhões de dólares, enfim. É uma empresa americana, né? Todos esses conchavos e esses acordos nós percebemos eles sendo feitos, né, sem o devido contraditório, vamos dizer assim. A gente vai agora para um segundo trecho da entrevista que fizemos com o professor Mário. Eu gostaria que a produção colocasse para nós a segunda parte. O golpe de 2016 é a materialização desse projeto, é a materialização dessa transição. Não era golpe contra a Dilma, não era golpe contra o PT, apesar de ser um golpe contra a Dilma, um golpe contra o PT. Mas o objetivo estrutural, não é, era desarticular
a velha organização política do Brasil e reformatar essa organização num projeto de poderes atomizados, né? Entende que não é mais as classes dominantes brasileiras, né, que interferem, que determinam, que ditam as escolhas fundamentais do país, né? Hoje em dia nós estamos no segundo governo militar, no segundo governo golpista. Hoje em dia segue o imperialismo, segue o grande capital financeiro que destruiu, né, as grandes indústrias monopólicas, a Odebrecht, né, todas as outras, está liquidando o Banco do Brasil, liquidou a Petrobras, doou literalmente, né, as reservas magníficas, impressionantes de petróleo do Brasil, né, em favor do imperialismo. E os agentes, né, os que viabilizam, que administram na realidade esse processo, são os senhores generais. São senhores generais absolutamente diferentes dos senhores generais, né, de 67 em diante, que têm como identidade, com aqueles generais, o ódio pelos trabalhadores, o desprezo pelos trabalhadores, o desprezo pela raça brasileira, né? Mas esses senhores generais, eles não têm mais aquele objetivo do Brasil grande, capitalista, poderoso. Um projeto nacionalista, eles não né? têm um projeto nacionalista, burguês, conservador, eles não têm mais, é um projeto internacionalista, eles são executores, representantes, meninos de recado, né, boizinhos do imperialismo americano, generais, literalmente generais de república de bananeira, que querem grandes salários, né? O objeto do desejo desses novos generais é uma casa de 2 andares, né, numa praia de Miami. Ele é contundente, né, nessa crítica aos militares atuais, mas ele falou ali, Thiago, no golpe de 2016. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão, se foi golpe, não foi golpe, e quais são as culpas do Partido dos Trabalhadores nesse processo. Mas a gente vai fazer isso depois do nosso intervalo. Então, vou pedir licença a você para a gente fazer um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho para continuar essa conversa sobre o professor Mário Maestre. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o nosso programa Educação e Debate. Programa que é uma parceria entre a TV Câmara Canal 16 e o CMP Sindicato. Na noite de hoje estamos falando sobre o lançamento do livro do professor Mário Maestre, Revolução e Contra-Revolução no Brasil, 1530-2018. Lançamento esse que aconteceu dia 12 de maio, na sede do CMP aqui em Passo Fundo. E conversávamos no primeiro bloco sobre uma segunda fala que o professor fez em uma entrevista que concedeu exclusiva para o CMP Sindicato, onde ele fez uma crítica contundente, em primeiro lugar, aos militares atuais, e ele fala talvez num grande debate hoje, se em 2016 houve ou não houve um golpe aqui no Brasil. Na tua concepção, Thiago, e partindo do que o professor Mário traz, como é que tu avalia o evento de 2016? Bom, para tecer um comentário sobre esse fato, se houve ou não houve golpe, né, eu vou me cercar do que um pensador muito famoso no Brasil fala, né, que é o professor Mário Sérgio Cortella. Né? Ele defende que sim, houve um golpe, se não no sentido clássico da palavra golpe,
né? Quando nós temos um aparato militar derrubando um presidente legitimamente, né, empossado, como foi no Chile, por exemplo, né, um dos exemplos mais notórios, né, ele foi golpe na medida em que nós vivemos num sistema presidencialista. Se o crime que a presidente Dilma, se houve crime, né, porque depois que derrubaram ela, deixou de ser crime as tais pedaladas fiscais, e nós observamos vários, né, líderes de executivos das 3 esferas municipais, governadores, estaduais, prefeitos, né, e federal sempre praticando isso. Mas se houve crime, foi o mínimo. O crime ele foi muito leve, a infração foi muito pequena. Só que, que na tua opinião não justificaria a punição foi demasiadamente severa, né? Então, nós somos um sistema presidencialista, né? Para haver a deposição de um presidente, o crime ele tem que ser muito grave, né? Diferentemente, por exemplo, dos sistemas parlamentaristas, onde nós temos, né, sucessivas trocas de chefes do executivo. Então, nesse sentido, se não na forma clássica da palavra golpe, se não se caracterizou daquela forma, o modus operandi ele se caracteriza assim, né? Até mesmo porque o Maestre ele trouxe essa questão. O que a gente tem é uma guinada de governo, né? Quem assume pós a derrubada da Dilma, vira em 180 graus, né, a política externa, a economia do Brasil, enfim, daí isso fica nítido que não seguiu os trâmites institucionais. Né? O Maestre, como a gente falou no início, ele, por vezes e quase sempre, ele tem crítica para todo mundo, né? Sim. E para a extrema esquerda, para o centro-direita, para a extrema-direita. Ninguém, ele não poupa ninguém. E ele faz uma crítica contundente aos anos do PT. Os anos que compreenderam de 2002 a 2016, ele faz severas críticas ao processo. Inclusive, ele fez uma fala dizendo que ele acha que o Lula deveria ser solto para ser preso de novo. Ou seja, porque, segundo ele, teve culpa sim, mas não essa culpa que foi colocada para ele nesses processos, né? Como é que tu avalia essa questão da culpa do PT? Onde é que o PT errou? Onde é que o PT acertou? Ele plantou essa situação para ele? Como é que tu faz essa análise desse período e dessa questão? Bom, cabe lembrar, né, que o PT ele ficou no poder de 2002 a 2016, então foram 14 anos. Né? O próprio Mário Maestre ele fala que desde 1985, da redemocratização até os dias atuais, nenhum grupo político que chegou ao poder esteve comprometido com a classe trabalhadora. Né? Todos estiveram, ou às vezes mais, ou às vezes menos, alinhados ao grande capital internacional. Ele bota o governo do PT alinhado, mas um pouquinho menos. Né? Aonde que eu, uma visão de fora, posso fazer uma crítica ao governo do PT? Notadamente, assim, para a classe mais humilde, a gente teve certos avanços. Porém, o que a gente observa é que esses avanços eles não foram resultados de reformas mais amplas. Né? São reformas mais paliativas que a gente pode conceituar inclusive como populismo. Né? Tipo o que, por exemplo? Por exemplo... Bolsa Família, seria isso? O Bolsa Família ele é um excelente programa, mas ele poderia ir além na medida em que ele desse mais autonomia àquelas pessoas. Eu cito, por exemplo, FIES, o financiamento público em universidades privadas. Por que não construir mais universidades públicas? Muito embora tenham sido construídas universidades públicas, mas a gente poderia ir além. Uma crítica que a gente pode fazer muito contundente ao governo do PT é, por exemplo, uma coisa muito prática para ser conquistada pela classe trabalhadora, e nem o governo Lula nem o governo Dilma, mesmo tendo maioria ampla no Congresso, trouxeram para discussão, são as 40 horas semanais da jornada de trabalho para o trabalhador, que há estudos, né, em vários outros países onde foram implementados, que tu tem inclusive a geração de empregos, né, por conta disso. E nunca foi pautado isso, a diminuição da carga horária no nosso país. A própria reforma, uma reforma ampla da educação básica não aconteceu no governo compreendido por Lula e Dilma. A gente não percebeu. Tivemos sim um alto investimento no curso superior, investimento em níveis de países europeus, mas na educação básica esse investimento ele ficou muito aquém. Mas eu só quero explicar um pouquinho quando ele falou, eu falei que o professor falou do Lula, né, que ele deveria ser solto para ser preso. Obviamente que ele falou em tom de brincadeira, mas o que ele quis dizer é que sim, o Lula ele deveria ser julgado, mas julgado de uma maneira republicana, né? Imparcial, e não como foi pelo ministro Sérgio Moro. E ele daí coloca, não só ele, todos os demais deveriam sofrer o mesmo processo sério de investigação. Só para fechar, Eduardo, a pergunta que tu me fizeste,
É muito exemplar a resposta que o líder, né, talvez um dos maiores líderes da esquerda da América Latina hoje, o Pepe Mujica, ele faz acerca disso, né? Os governos de esquerda, eles criaram, sobretudo, consumidores. Nessa última década e meia, vamos dizer assim, que eles tiveram no poder na América Latina. Eles tiraram um grande número de pessoas da margem da pobreza e transformaram essas pessoas em consumidores, porém, talvez não deram autonomia para eles se tornarem cidadãos, de fato. Tanto é que muitos desses, inclusive, votaram em representantes da elite, né, em vários países da América Latina nessas últimas eleições. A gente vai para o terceiro trecho da nossa entrevista, então a gente vai vamos ver o que o professor Maestre tem nessa terceira e última parte. Quando se prepara o golpe foi preparado em Washington. Não, o golpe foi preparado em Washington, é um livro antigo, né? Ensinou, o golpe foi preparado em Washington. Esse golpe foi preparado, né, cuidadosamente, já havia sido, né, ensaiado na Itália, na Manipoliti, né, que destruiu o capitalismo italiano, né, destruiu a autonomia italiana, né, foi preparado lá, através da justiça, o Moro, né, através da Polícia Federal, né, através da grande mídia, que já estava toda ela monopolizada, do grande capital, através da justiça, através do Superior Tribunal Federal, né, através da justiça eleitoral, toda ela na mão dos golpistas. Né. Nós vimos no final das eleições 13 tribunais regionais e estaduais interferindo diretamente, né, a favor do candidato Bolsonaro. Nós vimos o general Vilas Boas, né, mandando, né, o Superior Tribunal Federal não libertar o Lula. Né? Nós vimos toda essa bagunça, todo esse golpismo, essa intervenção que transformaram essas eleições numa grande sujeira, numa grande porcaria. Né? Agora, o Bolsonaro, nesse momento, os candidatos puro sangue do grande capital, que era o Alckmin, né, que era o Meirelles, o Amoedo mesmo, né? Esses, com o desastre do governo Temer, né, com a recessão do governo Temer, esse governo, o governo Temer enterrou as possibilidades de uma continuidade e levantou o PT, que estava numa situação antes periclitante, né? O governo Temer foi o Viagra do PT, né? Levantou o PT e a candidatura Lula. Mas ao mesmo tempo a candidatura Bolsonaro. Mas aí que está, né? Aí que está. Então, exatamente, nesse momento, essas candidaturas não eram viáveis. Então, era, vamos dizer, a candidatura Cacareco, a candidatura Jânio Quadros, a candidatura Collor, aquela fabricada, né, pela mídia, pelos meios de comunicação, pela ilegalidade, pela intervenção ilegal e pela manipulação, acredito, dos resultados eleitorais. Né? Então, deram a vitória a Bolsonaro. Não havia nenhuma possibilidade do Haddad ganhar. Né? Isso aí não tinha a mais mínima possibilidade do Haddad ganhar. Né? Entende? É jogo de cartas marcadas, né? É jogo de dado chumbado. Né? Então, constrói o Bolsonaro, e Bolsonaro é algo descartável como Temer. Né? O Temer nós vimos, mas o Temer foi descartado após completar, né, o seu período presidencial. Só esse trecho aí tem pano para manga, né, Tiago? Primeiro vamos por partes. Ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele diz que o capital nacional, o capitalista nacional, o empresário nacional, ele corre riscos com esse projeto, porque esse projeto que existe hoje não quer contemplar o grande capital nacional ou o empresariado nacional. E o pior, ou não sei se a palavra correta é essa, a gente tem visto isso em vários setores, em especial o setor bancário, né? Nós temos a substituição de bancos internacionais que entram aqui no Brasil, sem falar de outros setores. Como é que tu vê essa questão, primeiro, dessa substituição do capital?
onde se prioriza um capital internacional e o perigo que corre o capital nacional. Eu quero que tu fale também um pouquinho sobre essa segunda questão que ele levanta do que vai acontecer a partir de agora, de 2018, com a candidatura, segundo ele, uma candidatura descartável, que é o Bolsonaro. Como é que vai ser o cenário, tu como historiador, como é que tu vê esse cenário futuro dentro dessa perspectiva de projeto e dentro do que está posto? Não é um exercício fácil, né? Mas vamos lá. A gente está aqui para tentar. Essa primeira questão, né, que tu pergunta sobre o perigo para a economia brasileira a se alinhar automaticamente ao capital internacional é resultado de uma visão, vamos dizer assim, um tanto que ingênua da nossa economia, daquelas pessoas que têm o poder de gerenciar a nossa economia. O liberalismo, vamos dizer assim, o liberalismo econômico tal qual ele é defendido, ele não é colocado em prática em lugar nenhum. O que a gente fala, tanto na história quanto na economia, que o liberalismo ele é defendido da fronteira para fora da tua casa. Tu quer que os outros países derrubem barreiras comerciais, impostos, enfim. Mas quando essa via ela não é de mão dupla, quando é para dentro de você, tu sempre tem formas de subsídios, né? Enfim, inclusive a nação que melhor implementa isso é os Estados Unidos, né? Tu tem vários subsídios para os setores mais frágeis da sua economia. Toda vez que o Brasil tentou implementar esse liberalismo, nós quebramos a cara. O Dutra é o melhor exemplo, ou até 1930, né, antes da era Vargas, quando tu tinha, né, essa falta de regulamentação das economias, nós éramos, como o professor Mário falou, uma república de bananas. O general Dutra, depois da era Vargas, ele implementa isso e nos primeiros 2 anos é um fracasso retumbante. Quando a gente olha para o lado, a Argentina é o último país que tentou fazer isso com o governo Macri, em 2015. Né? Ele está com uma hiperinflação, um desemprego galopante, um empobrecimento daquela população, ele já não tem mais capacidade da indústria nacional argentina de se reerguer. É um país que basicamente exporta carne, trigo, entre outras commodities primárias, que infelizmente, aí que eu queria chegar, é o que está se tornando o nosso país. O Brasil, desde do final da década de 80, nós estamos passando por um processo brutal de desindustrialização. A indústria que já chegou a ser 1/3 do nosso PIB, hoje é menos de 20%, talvez algo em torno de 16%, 17%. E cabe salientar que a indústria ela é o que tem capacidade de gerar riqueza e agregar valor aos teus produtos, né? Gerar mais empregos. E nós, o Brasil cada vez mais hoje, ele é um exportador de soja, exportador de carne, nas proteínas animais. Tá. E isso vai desembocar lá na frente no quê? O que vai acontecer com o país? Vamos fazer um exercício de futurologia aí. Daqui a 10 anos, se esse modelo persistir, de deixar de lado a economia nacional, o que vai acontecer lá na frente? A economia nacional e o estado de bem-estar social, né? Também as políticas públicas. É evidente que nós vamos passar por um processo de empobrecimento da nossa população, né? Mas num exercício mais recente que a gente percebe na fala do professor Mário Maestre, e que é bem perceptível o que está acontecendo, quando ele diz, por exemplo, que a eleição do Bolsonaro ela é descartável e tu tem um vice querendo o protagonismo, que basicamente ele foi levado ao Palácio do Planalto pela elite nacional para levar as suas bandeiras de reforma, sobretudo a reforma previdenciária, mas no bojo disso vamos trazer outras reformas, reforma fiscal, enfim, né? E quando essa elite perceber que se o governo não tiver força, né, de tocar essas reformas, né, se a negociação com o legislativo não avançar, que é isso que a gente tem observado, né, uma incapacidade gigantesca. Nós sabíamos que a articulação do Bolsonaro ela é limitada, nós não imaginávamos que era tão limitado. Talvez as pessoas, supunha eu que as pessoas que ele tinha se cercado, né, poderiam ajudá-lo de melhor forma, mas os ruídos criados dentro do governo, com seus filhos, os generais, o grupo do Olavo de Carvalho, o vice-presidente, os religiosos, coloca todo mundo nesse grupo extremamente heterogêneo, vira uma casa da mãe Joana, eles não conseguem andar na direção que a elite nacional planeja. Né? Percebendo até o segundo semestre, se eles não tiverem força para tocar em reformas, eu penso que vai ser descartado, né, o nome do Bolsonaro, e nós vamos ter, né, na sequência o Mourão assumindo. Assume o Mourão e toca essa reforma aí. Nós vamos fazer o contraditório. Bom, Tiago, eu quero te agradecer a tua presença, por estar contribuindo aí brilhantemente com o teu conhecimento em relação à história e os fatos que nos rodeiam. Então, te agradeço pela presença mais uma vez.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre que precisar a gente está aí para esclarecer essas questões históricas, econômicas, políticas, né? É sempre um prazer a gente estar no programa do CMP, né? Educação e Debate. E a gente agradece a tua atenção, agradece o teu carinho e convidamos a todos que, além de ficar conosco aqui na TV Câmara, porque nós vamos ter mais atrações de qualidade, também pode procurar o livro do professor Maestre, que já está à disposição nas melhores livrarias do ramo. Então, convido a todos para que façam essa leitura e convido a todos para que fiquem conosco. Uma boa noite e uma boa semana a todos.